Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos, né? O vídeo de hoje é sobre a avaliação em larga escala. Você conhece, você sabe como a avaliação em larga escala pode ser cobrada pelas bancas aí nos concursos públicos? Bem, a avaliação em larga escala, ela pode também ser chamada de avaliação externa. Externa exatamente porque vem de fora. Entendeu? Então, assim, a avaliação em larga escala, ela será sempre externa, porque larga escala pressupõe aí uma quantidade de estudantes sendo avaliados muito grande. Então, ela pode ser considerada aí sinônimo, avaliação externa e avaliação em larga escala, a gente considera aí como se fossem um sinônimo, tá? Ou uma ou outra são avaliações cujos objetivos são maiores, são mais amplos, eles acabam atingindo, portanto, uma população muito extensa, né? A quantidade de estudantes, de escolas, até de sistemas avaliados acaba sendo muito maior. E é bem diferente daquela avaliação que acontece dentro da sala de aula e que é feita pelo próprio professor, tá? Então, a avaliação docente é uma coisa, né, em menor escala, tá ali restrita à sala de aula, e a avaliação externa é algo muito maior, a avaliação em larga escala é algo muito maior que vai permitir combinar e compor dados ali, né, vai possibilitar que se trabalhe com informações mais profundas, a partir aí então de análises mais criteriosas. Bom, de qualquer forma, os objetivos da avaliação em larga escala, elas são para informar o que os estudantes em diferentes anos, em diferentes séries de escolaridade, anos de escolaridade, né? O que é que eles sabem e o que eles são capazes de fazer num determinado momento, porque a avaliação é sempre pontual, né? Então, é naquele momento que está sendo avaliado. Bom, além disso, a avaliação em larga escala, ela permite também aí, que a gente acompanhe o desempenho, o desenvolvimento, né, por um período maior de tempo, né? Então a gente consegue vislumbrar aí uma evolução ao longo dos anos. E isso, né, essa evolução ao longo dos anos, a gente chama de série histórica, né? Porque historicamente a gente vai anotando o desempenho de determinada escola, turma, sistema, rede, enfim, há várias possibilidades. Bom, é novo por aqui? Já sabe, vai fazer o quê? Se inscrever no canal, é isso mesmo. Se inscreve no canal para esse canal chegar a outras pessoas. Não chegou em você? Então, permita que chegue a outras pessoas. Como é que você faz isso? Se inscrevendo no canal, o que faz o canal crescer. Outra coisa, dá o seu like, deixa o seu joinha aí no vídeo, que foi feito com muito carinho, com muita responsabilidade para você, tá bom? Vamos resolver um pouco de questões e vamos aprofundar aí nesse tema de avaliação em larga escala. Bem, a gente já viu agorinha, né, que a avaliação em larga escala, a gente viu genericamente, né, o que é, para onde ela vai. Bom, agora nós vamos aprofundar um pouco mais, né, e vamos pensar a partir das avaliações que nós já conhecemos, né. Bom, então, o que a gente tem aqui, né? A avaliação em... Opa, deixa eu pegar aqui uma caneta azul, né? Uma ponta azul. Ó, a gente tem o quê? Avaliação em larga escala, que é também... ela pode ser também conhecida, né? Chamada a partir do objetivo dela maior, que é o quê? Conhecer o desempenho, saber do desempenho. Então, essa avaliação em larga escala, essa avaliação externa, a gente pode também chamá-la de avaliação de desempenho. Então, ela é semelhante ao desempenho, certo? Porque ela vai ali caracterizar
exatamente, pontualmente, né, o desempenho dos estudantes de uma forma externa, ou seja, ela vai avaliar o desempenho por uma via externa, ok? Ó, por uma via externa, ou seja, esta avaliação será de fora para dentro da escola. Então, é uma avaliação que foi pensada fora do âmbito da escola, mas ela vai ser aplicada ali dentro, né, para aqueles estudantes, para aquela realidade. Bem, e é por isso que a gente chama essa avaliação de externa, né? Afinal de contas, ela está vindo de fora para dentro, né? Ela é em larga escala e a gente já acabou de ver isso também, né? Por quê? Porque ela é em grandes proporções, ela não vai ficar restrita ali naquela escola, naquela turma, enfim, ela é em grandes proporções. E essa avaliação, o que ela traduz? Né? Ela é uma ferramenta que vai fornecer elementos para que haja um acompanhamento do que, gente? Que é muito importante a gente entender. A avaliação em larga escala, ela vai dar conta e fornecer elementos para política. Isso, política educacional, certo? Ó, educacional, ou seja, para as políticas públicas na área de educação, tá? Então, ela serve aí para redirecionar, para direcionar, para corrigir rumos das práticas pedagógicas de redes, de sistemas, enfim. Isso já vai ficar aí no âmbito maior e também das próprias escolas, que a partir aí do resultado dos desempenhos pode também corrigir seus rumos, né? Bom, além disso tudo, a avaliação em larga escala, ela vai contribuir para o cumprimento do direito à educação, aquele direito à educação que está previsto lá na Constituição Federal. E como é que isso acontece, né? Bom, esse direito à educação, ele vai ser assistido pela avaliação externa, porque as avaliações externas, elas permitem que as secretarias de município, de estado, elas avaliem, elas tracem um diagnóstico, né? Então elas vão mensurar ali a avaliação, elas vão traçar aí um diagnóstico da avaliação e consequentemente, vão pensar estratégias, vão desenvolver estratégias para enfrentar possíveis problemas e possíveis falhas ou lacunas referentes ao desempenho dos estudantes. Ou seja, ela está ali para também servir à qualidade do ensino. E quando a gente fala em direito à educação, nós estamos falando num direito não só ao acesso, mas ao acesso e permanência com qualidade. Portanto, as avaliações também perpassam aí esse aspecto. Então, ela está a serviço das políticas educacionais. Agora, a avaliação externa, ela vai servir também para formular e para monitorar e muitas vezes para direcionar atividades pedagógicas, atividades ali no chão da sala de aula. Por quê? Ela também, como avaliação de desempenho, né, ela é aplicada por um agente externo da escola, né? Enfim, resumindo aí, né, essa questão toda, essa avaliação externa, ela vai abarcar esta questão do direito, né, à educação, porque se não houver avaliação, se não medir, se não acompanhar, se não identificar de que maneira que a gente vai mostrar, né, demonstrar que os estudantes estão tendo ali o seu direito à aprendizagem conforme previsto na Constituição, né? Isso está sendo exercido, né? As escolas estão exercendo esse direito, as redes estão exercendo esse direito, os sistemas de ensino estão exercendo esse direito, né? Proporcionando esse direito aos estudantes. Bom, não é à toa que a gente pode chamar aí a avaliação de larga escala também de avaliação externa, porque ela vem de fora, né? Mas ela também pode ser chamada de uma avaliação sistêmica.
sistêmica, ok? Ó, sistêmica, certo? Então, a avaliação em larga escala, a avaliação externa, ela pode ser também chamada de avaliação sistêmica. E por que a gente pode dizer, né, que ela é sistêmica? Porque ela se refere aí a uma rede, porque ela se refere a um sistema, e isso vai possibilitar cada caso um olhar diferenciado, né? Então você já sabe, né? Avaliação em larga escala, ela vai pressupor um número grande, né? Um número maior de estudantes sendo avaliados, daí o nome, né? Larga escala. E a gente chama também de avaliação externa porque ela é de fora para dentro, né? Ela é sistêmica e ela pode ser feita, desenvolvida por amostra, ou ela pode ser também o que a gente chama de censitária, ou seja, um por um dos estudantes será avaliado, será considerado ali na avaliação. Bom, os resultados que essas avaliações trazem, eles vão ajudar, eles vão contribuir, não só para as políticas públicas educacionais, mas eles contribuem bastante para os diretores das escolas, para os gestores educacionais. É aí que eles vão identificar os pontos fortes das escolas e os pontos fracos, né, nas mais diferentes áreas da educação. E aí isso tudo vai mostrar aonde se quer chegar, quais são as fragilidades, o que é que há que se melhorar. Então, quando os gestores usam os resultados da avaliação externa, significa que a avaliação não tem um fim em si mesma, não é a avaliação pela avaliação, mas a avaliação passa a ser o quê? Uma possibilidade de transformação, uma possibilidade de melhoria. E aí resulta num fortalecimento da escola pública, né? Numa escola pública, numa escola democrática, numa escola aberta para todos, que é aquela que vai se organizar para garantir a aprendizagem de todos e de cada um, evidentemente, né? Bem, falamos aí da avaliação em larga escala, mas tratamos também aqui, né, de avaliação educacional. Por quê? Nós estamos falando de avaliação educacional. Quando a gente fala de avaliação externa, quando a gente fala de avaliação em larga escala, nós estamos tratando também da avaliação educacional. Entretanto, quando a gente pensa assim, só na avaliação educacional, a gente imagina logo aplicação de provas, notas. Agora, a avaliação educacional é muito mais, ela é mais que provas, né? Ela é mais que provas, ela é mais que notas, né? Notas, conceitos, enfim. A avaliação educacional, ela vai além. A avaliação educacional, ela deve e pressupõe-se, né, que ela seja contínua, né, que ela promova aí possibilidades de progresso nos estudos. Então, ela é contínua. Então, essa avaliação educacional, né, ela também será contínua, contínua e progressiva, certo? Progressiva. Por que isso tudo? Para que o professor possa compreender ali as facilidades, o que os estudantes já aprenderam, já dominaram. É também útil para o professor, para ele entender as dificuldades que os estudantes estão tendo com determinados conteúdos, né? E aí poder retomar, poder trabalhar, enfim. É uma tarefa, vamos dizer que quase que diária do professor, mas mais do que uma tarefa diária, a avaliação educacional é uma tarefa didática, tá? É uma tarefa, tarefa didática do professor, ok? Do professor, certo? Bom, e aí a gente tem o quê? A avaliação
da educação básica. E a gente vai ver logo em seguida com mais profundidade, mas agora, só para a gente fazer aí um paralelo, né? As avaliações, quando a gente está tratando, né, da educação básica, a gente está falando de avaliações mais sistematizadas, ok? Então, a gente está falando, ó, de sistematizar essas avaliações, porque a gente vai considerar o que? A qualidade, ok? Esse é o grande foco, a qualidade da educação, tá? Porque a gente está pretendendo fazer aí uma avaliação, mas que a gente considere a qualidade da educação para corrigir rumo, para eventual lacuna ser suprida. E isso de uma forma maior, né? Quando a gente fala da educação básica, a gente está falando do país inteiro. Então, ela vai refletir o quê? Os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes do Brasil, né? E esses resultados vão ser sempre explicados a partir de uma série de informações que vão ser coletadas por esses instrumentos, né, por essas ferramentas, e serão posteriormente analisados, né, cada uma dessas ferramentas, cada uma dessas questões, enfim, e há que se analisar também o conjunto das informações, as regionalidades, as localidades, para depois se pensar nas ações corretivas, certo? Bem, e aí nos resta considerar aqui a avaliação institucional. Bem, a avaliação institucional, ela vai identificar também, assim como as outras avaliações, né, em larga escala, educacional e da educação básica, vai identificar o quê? Fragilidades, né, que são as faltas, aquilo que precisa ser retomado, aquilo que precisa ser introduzido, olhado com maior ênfase, mas também as experiências boas, né? As experiências exitosas das escolas. Ou seja, a avaliação institucional, ela não vai olhar só os e assim como as outras, né? Não vão olhar só os aspectos negativos, mas vai olhar também as questões exitosas, né? As boas práticas. Então, a avaliação institucional, ela vai identificar boas práticas e ela vai identificar também fragilidades, né? Fragilidades, né? Coisas e aspectos que precisam ser corrigidos, mudados, dado maior ênfase, enfim, né? Você precisa ter aí um olhar especial para isso, né? Para essas questões. Bem, normalmente a avaliação institucional, ela não vai caminhar sozinha, é a partir da instituição, ou seja, é a partir daquela escola. Às vezes é a partir da rede de ensino, às vezes é a partir do sistema de ensino, mas ela é institucional. Então, ela vai focar muito mais na instituição. Então, é daquela instituição para aquela instituição. Então, daquela rede para aquela rede. Daquela escola para aquela escola. Então, ela vai considerar aí esse acompanhamento contínuo e, evidentemente, a implementação de mudanças que sejam necessárias para se retomar os objetivos do quê? Daquela escola, a missão daquela escola, a visão daquela escola ou daquela rede. Então, essa avaliação institucional, ela está intimamente ligada ao PPP, ou seja, ao projeto político pedagógico, né? Porque ela se refere a esta proposta de análise permanente daquela instituição, daquela escola. Olha aí, agora vamos falar do quê? Avaliação em larga escala, que é o que a gente está falando, né? Mas a gente vai falar de SAEB, de ANEB, de Prova Brasil, de Provinha Brasil e vamos descobrir aí o que cada um quer dizer. Bom, SAEB, você sabe o que quer dizer SAEB? SAEB significa, olha só, sistema de avaliação,
avaliação da educação básica. Educação básica, tá? Então é um sistema. Se é um sistema, não é uma avaliação, tá? Então, sistema, ou seja, é um conjunto de avaliações externas. Então, o SAEB, ele traduz um conjunto de avaliações externas. Avaliações externas, tá? É um conjunto. E que conjunto que é esse? Bom, vamos antes de falar do conjunto do SAEB, o SAEB está aí por quê? O SAEB está aí por conta do INEP, que vai pensar e considerar as avaliações em larga escala, né? Ó, tem a ver com o INEP. Bom, e o INEP, a partir aí desse conjunto de avaliações externas, ele vai permitir o diagnóstico da educação básica brasileira, né? E vai permitir também enxergar e identificar os fatores que possam estar interferindo ou positivamente ou negativamente no desempenho do estudante, tá? Então, o SAEB, ele é constituído, ele é composto por três grandes avaliações externas, tá? A ANEB, tá? Então, o SAEB aí é composto por esse conjunto, tá? De avaliações, pelo ANEB. E o ANEB, o que que é? É a avaliação, ó, avaliação nacional do rendimento escolar, tá? Do rendimento, rendimento escolar é outra coisa. É avaliação nacional da educação básica. Ó, o EB é da educação básica. Avaliação nacional da educação básica, tá? Bom, outra avaliação que compõe o SAEB. Então, a gente tem o ANEB, né, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica, tá? O EB aqui é da Educação Básica. A gente tem a Prova Brasil, ok? E a Prova Brasil, sim, é a Avaliação Nacional do Rendimento. Ó, então é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. Bom, isso tudo escolar. Essa avaliação nacional do rendimento escolar é chamado de Prova Brasil, tá? E a gente tem a Provinha Brasil e também a gente tem a ANA. E a ANA é a Avaliação Nacional da Alfabetização. Certo? Da alfabetização. Por isso que ela se chama ANA, tá? Então aqui a gente tem o conjunto de avaliações que fazem parte aí do SAEB, tá? Então, em relação ao SAEB, a gente tem essas avaliações. Bom, o que isso representa na prática? São testes, são provas que são elaboradas, pensadas a partir aí desse sistema de avaliação nacional, né, do SAEB. Essas avaliações são todas feitas e pensadas, né, a partir de matriz de referência, ou seja, são critérios, né? Então, o SAEB pensa e determina critérios de avaliação, que são as matrizes, certo? As matrizes de referência. Ou seja,
É um critério para ser avaliado, é enxergar que determinado estudante vai ter determinado desempenho em X ano de escolaridade. Então, está pensando aí essa matriz de referência, ou seja, vai nortear a construção de itens, né, a elaboração de questões para essas avaliações. Então, essas matrizes, elas são desenvolvidas pelo INEP, elas são estruturadas a partir de competências, de habilidades. Já ouviu falar nessas palavrinhas, né? Competências e habilidades? É isso mesmo, a partir da BNCC. Então, elas são estruturadas a partir das competências e habilidades que se espera que cada estudante tenha no determinado teste, né? Que seja desenvolvido ali no determinado ano de escolaridade da educação básica. Bom, além disso, essas matrizes de referência, elas também são estruturadas com base na legislação educacional brasileira e por meio também de ações e reflexões dos professores, de pesquisadores, de especialistas, enfim, que vão ali identificar as competências e as habilidades que serão consideradas essenciais que os estudantes devem desenvolver em cada etapa da educação básica. E aí vai ser a referência, aí vai ser o quê? O critério, tá? Então, o objetivo, no fim das contas, de todas essas avaliações, né, é o quê? É medir, é aferir, é mensurar a real situação do sistema educacional a partir do desempenho dos estudantes. Então, avalia-se o estudante e a partir do desempenho do estudante você tem condição de analisar e falar, olha, essa escola está mandando bem, essa escola precisa melhorar, esta rede precisa melhorar nisso, aquele sistema tem que dar um gás em outro aspecto, enfim, vai possibilitando aí análises e desempenho dos estudantes, né, a partir do desempenho dos estudantes, se propor aí políticas públicas, mas o mais importante que tudo isso, desempenho dos estudantes que reverte para a própria escola. Então, a própria escola vai ter acesso a esses resultados e tem condição de melhoria efetiva, tá? Então, o ANEB, né, que é essa avaliação nacional da educação básica, ela vai avaliar as redes públicas e também a rede particular. Então, o ANEB não fica só na rede pública, ela avalia também a rede particular. E ela vai avaliar, o ANEB vai avaliar o quê? O terceiro ano do ensino médio. Então, ANEB, terceiro ano do ensino médio, tá? Porque está considerando aqui a educação básica. Então, pensa-se, né, conclui-se que a partir da análise do terceiro ano do ensino médio, você tem condição de avaliar se essa educação básica está a contento ou não, né? Já a Prova Brasil, ela é aplicada nas escolas públicas, tanto das cidades quanto das zonas rurais, tá? Mas escolas públicas que tenham, no mínimo, 20 estudantes matriculados e em alguns anos de escolaridade. A Prova Brasil vai avaliar quintos, tá? E nono anos do ensino fundamental, tá? Então, Prova Brasil, quinto e nono ano do ensino fundamental, ok? Bom, que é o equivalente à anterior quarta e oitava séries, tá? Então, quinto e nono ano do ensino fundamental. Agora, Prova Brasil, ela não acontece todos os anos. Essa Prova Brasil, ela vai acontecer a cada 2 anos, tá? Então, a Prova Brasil, ela vai acontecer a cada 2 anos, certo? Então, aí o INEP, que vamos colocar aqui, né? O INEP, o que é? É o Instituto Nacional de Estudos, né? A gente fica falando e acha que todo mundo sabe, né? Estudos e pesquisa, certo? Ó,
Instituto Nacional de Pesquisas, né, de Estudos e Pesquisas, é ele quem vai acabar escolhendo quais escolas serão objeto de avaliação e a cada 2 anos, tá? Então, no dia da prova, que é sempre o mesmo dia para todas as escolas, né? Os estudantes, os professores e também os diretores, os gestores, eles vão responder também questionários socioeconômicos, para além das questões que os estudantes vão responder a respeito de conteúdos escolares, tá? Então faz-se também, aproveita-se esse momento também para fazer essa análise socioeconômica, e aí é de toda a equipe escolar, tá? Bom, cada prova do SAEB é constituída por 2 grandes blocos, tá? Língua portuguesa e matemática. Língua portuguesa, o foco em várias frentes, né? Então tem o foco em leitura, na matemática, a frente maior é na resolução de problemas, certo? Então vai avaliar aí questões para o 5º e 9º ano. Bom, 5º ano são 22 questões, tá? De língua portuguesa e mais 22 questões de matemática. O 9º ano e o 3º ano do ensino médio vão resolver 26 questões de cada uma dessas disciplinas, tá? Agora, a Provinha Brasil é uma avaliação que a gente pode dizer que é uma avaliação diagnóstica, né? É uma avaliação que vai identificar ali um momento da escolarização e ela é aplicada, a Provinha Brasil, no 2º ano do ensino fundamental, tá? Então, a Provinha Brasil é no 2º ano do ensino fundamental. Por quê? A partir dela, vai se identificar, vai se fazer o diagnóstico e medir, né, aferir, mensurar a aprendizagem dos estudantes. Para quê? É uma maneira, né, é um instrumento de se oferecer aí, tanto para os professores quanto para os gestores, uma ferramenta que seja possível acompanhar o desempenho e praticar uma melhor qualidade da educação em relação ao letramento e em relação à alfabetização. E é por isso que se chama Provinha Brasil, porque é logo para o 2º ano do ensino fundamental. Bom, não vai confundir a Provinha Brasil com ANA. ANA é a Avaliação Nacional Censitária e Anual, tá? A ANA, ela é anual e ela vai avaliar o 3º ano do ensino fundamental, porque ela quer identificar não só a alfabetização e letramento em língua portuguesa, que já seria o objetivo, mas também em matemática, tá? Então, a ANA é do 3º ano do ensino fundamental e vai avaliar língua portuguesa e também matemática, ok? Bom, vamos lá resolver a questão, vamos ver como é que este assunto é cobrado pelas bancas, vamos gabaritar? Hoje eu tenho certeza que você vai gabaritar. Bom, antes de começar as questões, não esquece de dar seu joinha. Não está inscrito no canal? Já se inscreve, porque assim ativa também o sininho, porque aí você recebe comunicação assim que os vídeos chegarem. Já deu seu like, né? Ah, isso aí. Ó, vamos lá. Primeira questão, 2019, da Banca FADESP, Prefeitura de Marabá, Pará, professor de pedagogia, né? O pedagogo, não é professor de pedagogia, é em pedagogia, licenciado em pedagogia, ou seja, é para pedagogo. Vamos lá. A Provinha Brasil é uma que visa investigar as habilidades desenvolvidas pelas crianças matriculadas no das escolas públicas brasileiras, composta pelos testes a adesão a essa avaliação é taranana.
e a aplicação fica a critério de cada Secretaria de Educação das unidades federadas. Vamos lá. As informações que completam corretamente estas lacunas são respectivamente, ou seja, tem que estar exatamente nessa ordem. Avaliação, aqui acho que é a questão A, né? Ó, A, avaliação formativa. Então, ó, a provinha Brasil é uma avaliação formativa? Não, ela não é uma avaliação formativa. Logo de cara, não é a nossa alternativa, né? Porque se a provinha Brasil é uma prova que vai ser aplicada para os estudantes do início ali do ensino fundamental, identificar língua portuguesa e matemática, a gente vai entender que ela não é uma avaliação formativa, ela é uma avaliação pontual e ela é uma avaliação diagnóstica, porque ela vai tirar um retrato daquele momento da escolarização. Então, é a partir daqueles dados que as escolas vão trabalhar outras questões, que as políticas públicas vão ser criadas para isso, mas ela não é uma avaliação formativa, porque a avaliação formativa é aquela que é exercida ali, desempenhada pelo professor ao longo da escolarização daquele ano, daquele ciclo, daquele momento. A avaliação formativa, ela é constituída, né, de vários momentos de avaliação. Então, é uma avaliação que vai se formando ao longo do ano, da etapa, do bimestre, enfim. Então, a provinha Brasil não é uma avaliação formativa, tá? Também não é para o primeiro ano do ensino fundamental e não está baseada em leitura e escrita e nesta questão de obrigatoriedade. Então, não é a nossa alternativa. B, avaliação diagnóstica. Beleza, a provinha Brasil, sim, é uma avaliação diagnóstica, tá? Então tá lá, olha, a provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica que visa investigar as habilidades desenvolvidas pelas crianças matriculadas no primeiro e quarto anos do ensino fundamental? Não, né? A gente acabou de ver que a provinha Brasil é aplicada para os estudantes do segundo ano do ensino fundamental, né? E não primeiro e quarto. Então, isso aqui já invalida a questão, a alternativa B, tá? De língua portuguesa e matemática, ok. C, a avaliação processual, não, ela não é uma avaliação processual, né? A provinha Brasil, assim como as demais, a gente pode chamar até de diagnóstica, mas a gente não pode chamar de processual porque ela não vai acompanhar todo o processo de escolarização. Então, logo de cara, não. Mas é sim do segundo ano do ensino fundamental. Língua portuguesa, matemática e ciências humanas opcional até poderia ser, tá? Então, não é a alternativa C. Vamos lá. D. Avaliação diagnóstica? Certo. Segundo ano do ensino fundamental? Perfeito. De língua portuguesa e matemática? Sim. Língua portuguesa e matemática obrigatórias, tá? Há provas em que também se avalia ciências humanas, às vezes ciências da natureza, mas língua portuguesa e matemática são obrigatórias. Então, nossa alternativa correta da primeira questão é a alternativa D, de está tudo correto. Essa aqui estava fácil de você gabaritar, hein? Ó aí, gabaritou, né? Ah, tinha certeza. Questão 2, 2021, Prefeitura de Londrina, para professor de educação básica. O Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, tem como objetivo diagnosticar a educação básica do país. Olha só, objetivo de diagnosticar, de fazer um raio-x mesmo, diagnóstico. E contribuir para a melhoria da sua qualidade, oferecendo subsídios concretos para a formulação, reformulação e monitoramento das políticas públicas voltadas para a educação básica. Fonte lá do INEP. Sobre avaliação em larga escala, julgue o item. A. Prova Brasil é aplicada a
todos os anos e avalia o desempenho dos estudantes em língua portuguesa, com foco em leitura e matemática, com ênfase na resolução de problemas? Errado, né? Errado. Por que que tá errado? Porque não é todos os anos, mas a cada 2 anos, tá? É a cada 2 anos. E sim, ela vai olhar aí para essas questões de língua portuguesa, de leitura, de interpretação de texto, etc. E matemática, evidentemente, esse foco de resolução de problemas. Até porque isso tudo está previsto lá na BNCC. E uma coisa está ligada com a outra que a gente já viu aí no começo do vídeo, não é? E aí, gabaritou, não gabaritou? Essa aqui também estava fácil, hein? Então, nosso gabarito da segunda questão, alternativa E. Bora lá resolver mais? Vamos aí, terceira questão, 2021, Prefeitura de Londrina, professor de educação básica. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, né, tem como objetivo diagnosticar a educação básica do país, contribuir para a melhoria da sua qualidade, oferecendo subsídios concretos para formulação, reformulação, monitoramento das políticas públicas voltadas para a educação básica. Sobre avaliação em larga escala, leia o texto e julgue o item. Os itens da prova são elaborados com base em uma matriz de referência, que reúnem os conteúdos, que são os tópicos, né, os temas, e as descrições das habilidades, que são os descritores, né, a serem avaliados em cada área do conhecimento e etapa do ensino fundamental, do 5º e 9º anos. E aí, correta ou não correta? Isso mesmo, perfeito, correto, né? É isso mesmo que o SAEB propõe, tá? Essa avaliação em larga escala, a partir de critérios muito claros e estabelecidos, né? A matriz de referência, e aí considerando as habilidades e competências, né? Avaliando cada área do conhecimento, cada etapa do 5º e do 9º ano. Portanto, nossa alternativa correta, a alternativa C. Bora lá para a última? Vamos aí, nossa última questão, ó. Já deu seu like no vídeo, né? Ah, isso aí, ó. 2019, FADESP, Prefeitura de Marabá, lá no Pará, professor licenciado em Pedagogia, o pedagogo. Ó, a avaliação que tem como objetivo as instituições, os sistemas e projetos ou políticas públicas refere-se à análise do desempenho global da instituição, tá? Então, vai analisar a instituição como um todo. Os processos de funcionamento e seus resultados, devendo estar articulada com todo o processo de gestão e construção do projeto político-pedagógico, né? Ó, com o PPP, tá? De modo a fornecer subsídios para a tomada de decisões e a correção de desvios e problemas na instituição. Isso tem tudo a ver com PPP, ok? Constituindo-se um processo permanente de elaboração de conhecimento e de intervenção prática que permite alimentar com informações todas as demais atividades da instituição. Isso é que tipo de avaliação? Olha só, tá falando do PPP, tá falando da instituição, e aí? Que tipo de avaliação que é essa? Avaliação de currículo? Não, né? Avaliação de currículo não é uma avaliação que vai considerar aí o PPP, que vai considerar cada instituição. B, institucional? Perfeito. Olha quantas vezes a gente falou de instituição. Quantas vezes a gente falou ali de políticas públicas para aquela instituição, né? Então, é a nossa alternativa, mas vamos ver as outras. Denomina-se avaliação de aprendizagem? Não, avaliação de aprendizagem é na sala de aula. Ela tem ligação com o PPP, mas não é esta ligação direta. A avaliação de sala de aula, ela vai considerar ali a aprendizagem para correção de rumos dos planos de aula, dos planos docentes, enfim,
né? De sistema educacional, não, porque ela é institucional, ela é daquela localidade, ela é daquela escola, ela é daquela instituição, porque tem a ver com o PPP. E o PPP, o Projeto Político Pedagógico, é de cada escola, não é do sistema educacional. Eu não posso dizer que um sistema educacional tem um projeto político pedagógico para todas as escolas daquele sistema. Isso não tem cabimento, né? Cada escola tem o seu PPP. Portanto, nossa alternativa correta só poderia ser a alternativa B, que eu tenho certeza que você gabaritou. Bom, vamos parando por aqui. Já estudamos bastante hoje a respeito aí de avaliação externa, avaliação em larga escala. Vimos aí essas questões todas e como isso se traduz nas provas de concursos. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ser avisado quando chegar um vídeo novo, um vídeo bacana para você estudar e fazer aqui o canal crescer. Se chegou para você, é porque você estava querendo e precisando estudar essas questões. Então, colabora aí e ajuda a chegar a outras pessoas que, assim como você, também estão procurando locais e vídeos para estudar e aproveitar aí essas questões também para concurso público. Tudo bem? Um beijo grande e até o próximo vídeo.